Você sabia que em algum lugar, bem debaixo dos nossos pés, existe um reino perdido, um mistério que a ciência não conseguiu desvendar até hoje? Imagine um império que prosperou por séculos, mas que, de repente, desapareceu, como se nunca tivesse existido. Esse reino era vasto, poderoso e, no entanto, nunca aparece nos livros de história. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para entender o que aconteceu e por que ele desapareceu sem deixar rastros. Fique comigo até o final e descubra os segredos mais sombrios dessa história esquecida. O nome desse reino? Ele foi chamado de Eldória. Localizado no coração da Ásia, Eldória era conhecida por sua avançada tecnologia e uma cultura misteriosa, quase mística. Os relatos sobre ele surgem apenas em fragmentos de escritos e, ao longo dos anos, pesquisadores e arqueólogos se depararam com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa: Eldória não é uma invenção. Ela existiu. E agora, a pergunta que ecoa por gerações: onde está? A primeira menção a Eldória aparece em um conjunto de textos que datam de mais de 2000 anos atrás. Escritos feitos por exploradores, narrando um império que era incrivelmente avançado, mas completamente fora do alcance das civilizações da época. Em um desses relatos, um emissário de uma nação distante descreveu as grandes cidades de Eldória, com seus imponentes templos de pedra e monumentos que desafiavam a lógica da arquitetura de seu tempo. Mas, à medida que os séculos passaram, esses textos desapareceram e qualquer vestígio de Eldória foi levado pelo vento. Durante séculos, muitos arqueólogos e historiadores tentaram encontrar algo que comprovasse a existência desse império. No entanto, ao invés de respostas, o que eles encontraram foram mais perguntas. Nenhuma evidência concreta de Eldória foi encontrada. Ninguém sabia onde ela havia ficado, e muitos começaram a duvidar de sua existência. Mas, em 1997, algo estranho aconteceu. Um grupo de arqueólogos encontrou um artefato que deixou o mundo científico perplexo. Em uma escavação na região do deserto de Taklamakan, no noroeste da China, foi descoberto um pedaço de metal com inscrições que datavam de mais de 3.000 anos. As inscrições, que pareciam ser de uma língua desconhecida, pareciam descrever uma história que muitos consideravam mítica: a história de Eldória. O artefato foi enviado para análises detalhadas, mas, até hoje, a tradução completa das inscrições permanece impossível. Linguistas tentaram, sem sucesso, decifrar o que o texto dizia. Mas havia algo mais inquietante. O metal usado para fazer o artefato não era de nenhum material conhecido da época. Ele parecia ser de uma liga de metais avançada, muito além da tecnologia disponível há milênios. Como isso seria possível? Além disso, os relatos antigos que mencionam Eldória também falam sobre algo misterioso e sobrenatural. Diz-se que os habitantes de Eldória tinham uma ligação especial com as estrelas, como se possuíssem um conhecimento profundo sobre o universo. Alguns textos falam de portais e máquinas do tempo, enquanto outros mencionam artefatos poderosos que poderiam alterar o curso da história. Como uma civilização de tão longe poderia ter tal conhecimento? Essas menções à tecnologia avançada e conhecimentos além de sua época foram ignoradas por séculos, mas, com a descoberta do artefato de Taklamakan, elas começaram a fazer mais sentido. Será que Eldória tinha, de fato, uma tecnologia que os humanos modernos mal conseguem compreender? E, mais importante ainda, por que essa civilização tão avançada desapareceu? Alguns teóricos sugerem que Eldória foi destruída por uma catástrofe, um evento tão devastador que apagou qualquer vestígio de sua existência. Outros acreditam que o império simplesmente desapareceu, seus habitantes partindo para uma outra dimensão ou mesmo viajando para o futuro. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O que sabemos é que a história de Eldória permanece um dos maiores mistérios da humanidade.
Mas a ciência não desiste facilmente. Pesquisadores modernos estão começando a olhar para os antigos textos e artefatos de uma forma diferente. Alguns acreditam que Eudória pode ter sido o ponto de origem para várias culturas antigas, explicando as semelhanças entre mitos e símbolos em várias partes do mundo. Poderiam essas histórias de Eudória ter influenciado impérios como o Egito e a Mesopotâmia? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Em algumas das regiões mais remotas da Ásia Central, relatos orais falam sobre homens de ferro e cidades que flutuavam, que poderiam ter sido vestígios da tecnologia perdida de Eudória. Historiadores tentaram rastrear essas histórias, mas, com frequência, as pistas se perdem no tempo. Alguns pesquisadores acreditam que essas lendas podem ser o único vestígio restante da grandeza de Eudória, passadas de geração em geração, mesmo após o império desaparecer. Essas histórias, embora pareçam fantasiosas à primeira vista, têm algo em comum. Elas descrevem um império com uma tecnologia e cultura muito além de qualquer coisa que conhecemos. Por exemplo, em alguns textos, é mencionada uma substância chamada lumina, que supostamente possuía a capacidade de curar doenças e até prolongar a vida. E, de fato, artefatos com propriedades misteriosas foram encontrados em escavações, mas nenhum cientista conseguiu replicar ou entender completamente essas substâncias. Mas o maior mistério de todos é a razão pela qual Eudória desapareceu. Em um dos textos mais intrigantes, há uma referência a uma grande escuridão, uma catástrofe que poderia ter abalado as fundações do reino. Alguns acreditam que foi uma guerra devastadora, enquanto outros sugerem que Eudória poderia ter sido destruída por um evento cósmico. O que quer que tenha acontecido, Eudória desapareceu tão abruptamente quanto havia surgido, deixando para trás apenas fragmentos de uma história que nunca foi totalmente contada. No entanto, alguns cientistas acreditam que a resposta para o desaparecimento de Eudória pode estar em um fenômeno astronômico raro, um alinhamento de planetas ou uma falha no campo magnético da Terra, algo que poderia ter afetado a tecnologia daquela época de maneiras que ainda não conseguimos compreender. Uma coisa é certa: o Império de Eudória, com sua cultura e ciência avançadas, deixou marcas que ainda não conseguimos decifrar completamente. O mistério de Eudória também envolve um elemento mais fascinante: seus artefatos. Muitos deles possuem padrões geométricos perfeitos, com formas que parecem não ter origem em nenhuma cultura conhecida. Alguns artefatos são tão elaborados que parecem ter sido feitos com precisão de máquinas modernas, o que levanta uma pergunta crucial. Será que a civilização de Eudória possuía uma tecnologia tão avançada que estava à frente do seu tempo? Ou existe uma explicação ainda mais extraordinária para o que sabemos? Até hoje, pesquisadores ao redor do mundo tentam encontrar mais vestígios de Eudória. Em 2015, um arqueólogo chinês fez uma descoberta surpreendente em uma caverna remota. Ao estudar as paredes da caverna, ele encontrou inscrições que pareciam descrever não apenas a geografia do Império Perdido, mas também suas crenças religiosas, muitas das quais pareciam relacionadas a fenômenos cósmicos e seres de outras dimensões. Essa descoberta reacendeu o interesse pela civilização de Eudória, trazendo à tona ainda mais perguntas sobre sua verdadeira natureza. Entre as descobertas mais enigmáticas está um objeto semelhante a um cristal, encontrado nas montanhas do Himalaia. Esse cristal, que emite uma luz suave quando exposto ao sol, é composto por uma substância que não é encontrada em nenhum outro lugar na Terra. Ele foi atribuído à civilização de Eudória, e muitos acreditam que esse cristal tenha sido um tipo de fonte de energia ou um artefato sagrado. Mas o mais curioso é que, quando analisado em laboratório, o cristal parece ter propriedades que desafiam as leis da física conhecidas. Alguns teóricos sugerem que Eudória poderia ter sido uma civilização com acesso a uma energia desconhecida,
que a tornava mais poderosa do que qualquer outro império da época. Essa energia, talvez, foi a chave para seu avanço e, ao mesmo tempo, para sua queda. Mas, como sempre, a ciência moderna tem dificuldade em compreender algo que está além de suas capacidades atuais. Será que estamos olhando para a solução do mistério de Eudória com as lentes erradas? Mas, talvez, a chave para entender Eudória esteja, de fato, no que nós ainda não sabemos sobre o universo. Muitas teorias apontam que a civilização de Eudória pode ter tido contato com fenômenos e tecnologias que, até hoje, são incompreensíveis. Será que o segredo de seu desaparecimento está diretamente ligado a algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? E se Eudória tivesse uma compreensão da realidade que nós, seres humanos modernos, não conseguimos nem mesmo imaginar? À medida que novas descobertas continuam a ser feitas e mais enigmas surgem, fica claro que a história de Eudória não é algo do passado. Ela é um mistério vivo, uma história que aguarda para ser revelada. Se houver um pedaço de verdade por trás das lendas, se houver vestígios de uma civilização tão avançada, talvez um dia a chave para entender o seu destino seja descoberta. A busca por Eudória continua, e com ela surgem novas teorias que desafiam o entendimento convencional. Alguns estudiosos sugerem que o império não foi destruído, mas, na verdade, deixou pistas intencionais sobre sua localização. As ruínas dispersas, os artefatos misteriosos e até as lendas que atravessam continentes podem ser parte de um mapa escondido, projetado para que a humanidade, um dia, o encontre novamente. Mas quem deixou essas pistas e por quê? Alguns pesquisadores acreditam que as grandes pirâmides espalhadas pelo mundo podem estar relacionadas a Eudória. Estruturas em lugares como o Egito, a América Central e a Ásia podem ter sido construídas com base no conhecimento de engenharia avançada, transmitido de geração em geração por esse império perdido. Talvez a verdadeira herança de Eudória esteja, na verdade, em nossos próprios monumentos e culturas antigas. Mas será que conseguimos reconhecer os sinais? Eudória, em sua sabedoria, pode ter deixado mais do que artefatos. Talvez o legado mais importante seja o conhecimento que perdemos ao longo do tempo, informações que poderiam revolucionar a forma como entendemos a ciência, a física e até mesmo o espaço-tempo. Imagina se os segredos de Eudória pudessem responder a questões como a origem do universo ou os mistérios da vida após a morte? Ou ainda, será que a tecnologia perdida pode nos oferecer uma maneira de transformar nosso próprio futuro? Com a tecnologia moderna, mais descobertas começam a surgir, e as peças desse grande quebra-cabeça podem estar se encaixando lentamente. Satélites, drones e sensores avançados estão permitindo que cientistas explorem áreas remotas e inacessíveis de nosso planeta, onde as respostas para o mistério de Eudória podem estar escondidas. Cada nova descoberta, cada novo artefato, aproxima os pesquisadores de uma verdade que pode mudar a história para sempre. Além disso, a astronomia pode ter um papel fundamental nessa história. Relatos antigos falam de deuses vindos das estrelas, e algumas das lendas mais profundas de Eudória indicam que esse império possuía um conhecimento das estrelas que ultrapassava qualquer civilização da antiguidade. Poderiam eles ter se comunicado com civilizações extraterrestres? Ou talvez o império tenha deixado uma mensagem cósmica que está esperando para ser decifrada. Embora as respostas ainda estejam além do alcance da ciência atual, o mistério de Eudória continua a fascinar e desafiar os limites do conhecimento humano. A cada nova pista descoberta, um vislumbre de um império que se perdeu no tempo é revelado. Mas, como qualquer grande mistério, Eudória guarda seus segredos, e só o tempo dirá se a humanidade está pronta para compreender o que foi, de fato, essa civilização perdida. E então, o que você acha?
Será que Eldória foi uma civilização que deixou um legado tão poderoso e misterioso que o mundo moderno ainda não conseguiu entender? Ou será que estamos buscando respostas para algo que nunca existiu? A história de Eldória continua a desafiar tudo o que pensamos saber sobre o passado da humanidade. E a busca por suas respostas continua. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Se você ficou tão fascinado quanto nós com essa jornada em busca dos segredos de Eldoria, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Curta, compartilhe e comente sua opinião abaixo. O que você acha sobre esse mistério? Será que Eldória realmente existiu? Ou será que estamos lidando com algo ainda mais extraordinário? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!